Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, teremos mais uma aula desta semana, tá bom? Aula de História. Então, eu já vou pedir para vocês abrirem um livro de vocês na página 426, tá certo? Então, nossa aula hoje vai falar sobre modernidade e cultura na Primeira República. E o que é isso? O que é modernidade? O que é cultura? Como vocês sabem, essa forma, esse pensamento de modernidade, de modernizar o nosso país, né, o Brasil, esse pensamento de modernizar o nosso país, ele vem desde a época da revolta da vacina, que a revolta de 1904, que aconteceu em 1904, ela também, ela aconteceu, né, nessa época, porque as pessoas estavam revoltadas porque elas foram retiradas dos seus locais de moradia, onde eles estavam morando, porque o governo daquela época, eles estavam com esse desejo, né, de modernizar a cidade do Rio de Janeiro. Nessa época, as pessoas, como foram retiradas do centro da cidade, tiveram que morar em locais que não eram apropriados para eles, e teve toda aquela revolta por causa que eles foram obrigados, de certa forma, a receber uma vacina que eles não sabiam para que era, para que servia, né? Eles acabaram fazendo essa revolta. Estou explicando um pouco sobre a revolta da vacina, relembrando para vocês, para que vocês entendam um pouco dessa parte de modernização, que ela já teve um início, um pensamento, ela teve um pensamento bem antes, tá certo? E hoje, na nossa aula, vamos falar um pouco dessa forma de modernidade, né? Que foi o quê? Sabemos que a maior forma de lucro naquela época era pelo cultivo do café, né? Por causa desse lucro, né, que São Paulo também teve o seu destaque com o cultivo de café. Além do cultivo do café, eles tentaram fazer locais que fossem atrativos, que tivessem aquela visibilidade dos países de fora, como centros com construções enormes. Se formos pegar um pouquinho, alguns exemplos que nos façam lembrar disso, podemos lembrar um pouco essa modernização, essa reconstrução das cidades, que elas ficassem atrativas para o comércio, para outros países virem, né, e que fizessem essa comercialização com o Brasil. Eles começaram a modificar os locais, né, trazer empresas, instalar indústrias, locais que, além de ter uma mão de obra, né, que fizesse materiais que fossem utilizados por outros países, para que os países comprassem daqui do Brasil, que a economia do nosso país ela aumentasse, eles também pensaram em melhorar as cidades, construindo grandes hotéis, cinemas, substituindo o tipo de veículo que era utilizado aqui, tá bom? Com todas essas mudanças, foi crescendo, né, as grandes cidades, se tornaram locais que quem vivia mais nesses grandes centros eram pessoas que tinham condições financeiras naquela época, porque não era um local que poderia viver todo tipo de pessoa, toda pessoa poderia morar ali, porque eram locais muito caros, tá certo? E até a vestimenta para andar nesses locais era totalmente diferente de quem tinha condições e de quem não tinha. O tipo do tecido que era utilizado pelas pessoas para fazerem as suas roupas, porque naquela época ainda as roupas eram feitas
sobre encomenda. Eram produzidas apenas para uma pessoa, não como hoje em dia, que essa blusa com a blusa que a gente veste, a gente vai numa loja e compra. Não. Elas faziam a encomenda, tiravam todas as medidas das pessoas e faziam essas roupas manualmente. Então foi assim esse crescimento até os automóveis que tinham, os ônibus, tá certo? Aqueles bondes elétricos. E começou, né, a se utilizar a energia elétrica nessa época. Então foi daí que os grandes centros se tornaram locais luxuosos, bonitos, locais que eram atrativos para pessoas de outros países, né, virem visitar o nosso país, o Brasil. Daí foi começando a ter, para modificar a visibilidade, para melhorar, né, o turismo no nosso país. Os principais, né, as principais cidades, estados dessa grande movimentação, dessa grande modernização, era São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso que se tornou tão normal da gente querer conhecer essas cidades, já pelas suas ruas históricas e tanto porque elas foram uma das maiores e principais em relação a essa modernidade naquela época, e até hoje temos um pouco da influência deles, né? E por causa disso foi criado assim a Semana de Arte Moderna, que era para trazer também uma visibilidade para esses tipos de artes, que naquela época a arte, né, a música, aqueles quadros, até móveis, a forma deles utilizarem era como se eles se inspirassem nas artes europeias. Eles queriam muito daquele requinte, daquela modernidade que tinha a influência da Europa. Tá certo? Então eles criaram essa semana para que a cidade, esses grandes centros que começaram a modificar tanto as cidades e até as formas das novas políticas, da realização, nesse caso, da nova república. Se iniciou um novo jeito de se viver, né? E isso foi graças a algumas pessoas famosas. E assim eles começaram a procurar formas que tornassem, que pegassem a arte que fosse realmente brasileira, que ela fizesse parte do Brasil. Então eles criaram essa Semana de Arte Moderna, né, para levar também, por mais que tivesse um pouco das artes europeias, que também fosse coisas relacionadas ao nosso país, que fizessem parte do nosso país. Então essa semana, ela iniciou em fevereiro de 1922 para comemorar os 100 anos da independência do Brasil. E alguns artistas fizeram essa movimentação para que mostrasse essa modernidade do nosso país, sendo que essa forma de ter essa arte, desse interesse, era para se livrar realmente das influências que a europeia tinha e para mostrar as riquezas que o nosso país tinha, os pensamentos dos artistas que eram nacionais do nosso país, né? E mostrar que o nosso país também tem as suas artes, que tem a sua essência, digamos assim. Então, essa aula é mais introdutória, é para que vocês entendam mais ou menos o que vai ser a nossa aula de hoje, tá bom? Eu peço que vocês façam uma leitura e que já estejam com os seus livros na hora da nossa aula, porque vamos reler esse texto e vamos fazer algumas observações, vamos debater entre nós sobre tudo isso,
Bom, então a nossa aula é essa de hoje. É só uma aula introdutória. A pesquisa, toda a forma de estudo e de entendimento deste texto, dessa contextualização, dessas informações que foram acontecendo nessa modernidade, nessa cultura da Primeira República, vamos fazer isso pessoalmente em conjunto. Tá bom? Então, a nossa aula é essa de história e até a nossa aula online, tá certo? Um cheiro para todos e até mais tarde. Beijo!